Mas não tem como ter racismo no Brasil, uma sociedade tão miscigenada, né? Tão misturada, o brasileiro tão amável e tudo. Mas isso é uma mentira, só uma falácia, isso é conversa para boi dormir. Tem racismo e tem muito racismo no Brasil. Começando a nossa live, vamos falar um pouquinho sobre racismo aqui no Antídoto Jurídico, hoje com essas pessoas maravilhosas, né? O Arísio, que vocês já conhecem aqui do perfil, e eu, Tiago, e estamos recebendo a Marcélia. Por favor, Marcélia, se apresenta para o pessoal. Olá, boa noite Arísio, Daniel, Tiago, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Como o Tiago disse, meu nome é Marcélia, eu sou advogada, professora, sou mestre em ciência da religião e estou aqui hoje fazendo parte do Antídoto Jurídico, um canal que eu acompanho, sugiro vocês todos aí que estejam assistindo que acompanhem também, e espero que a nossa noite seja bastante proveitosa, que a gente possa discutir bastante sobre o racismo. E também estamos recebendo aqui o Daniel. Por favor, se apresenta para o pessoal aí, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tiago, Marcélia, Arísio. Eu sou Daniel, sou advogado. Eu trabalho com a área de direito público, mas também discuto bastante em relação a racismo, tanto em lives como no podcast que eu costumo fazer, mas não vou falar dele agora, não. Aqui não é o lugar, não é o momento. A gente está aqui para discutir racismo nesse canal chamado Antídoto Jurídico, né, que eu, inclusive, fazia... Eu tinha dificuldade para ler o nome dele, eu lia Antigo Jurídico. Mas Antigo Jurídico? Como assim? O canal não é velho, ele acabou de aparecer aqui no meu Instagram, é do Tiago e tudo. Mas vamos lá, que vai ser uma discussão bem bacana. Bom, a gente estava batendo um papo aqui antes da live, né? Antes da live gravada, só informando, né? Por causa do número de participantes, a gente está gravando isso um dia antes do lançamento, né? Do vídeo na página. E a gente estava com uma provocação, tendo a ideia de começar esse debate com o questionamento do racismo no Brasil. O brasileiro é tão querido, amável, tem miscigenação. Existe racismo no Brasil? Eu acho que desse fio vocês podem começar, talvez, a construir o raciocínio de vocês. Pode ser? Bom, se quiser puxar a palavra, vai lá, Daniel. Eu sei que você está doido para falar. Vamos lá. A gente entra nesse lugar comum, né, de que, mas não tem como ter racismo no Brasil, uma sociedade tão miscigenada, né, tão misturada, o brasileiro tão amável e tudo. Mas isso é uma mentira, só uma falácia, isso é conversa para boi dormir. Tem racismo e tem muito racismo no Brasil. E não só o racismo do ponto de vista de uma pessoa xingar a outra, de querer agredir, de querer relegar a cidadãos de segunda classe. Mas o racismo no Brasil é estrutural, porque no Brasil a gente não tem oportunidade. As pessoas não têm oportunidade. E é interessante porque quando a gente fala em igualdade no Brasil, as pessoas sempre levam para dois eixos diferentes. O eixo da igualdade de que todo mundo vai ter a mesma coisa, e isso não funcionaria. Tipo, mas todo mundo quer ter a mesma coisa? O mesmo carro, a mesma casa, o mesmo formato de sapato, o mesmo prato de comida todo dia, e isso não funciona, isso é socialismo, isso é comunismo, não sei o quê. E também tem o eixo da igualdade, a igualdade de que todo mundo é igual perante a lei. Não, o Brasil tem leis, então elas funcionam para todo mundo, então você não pode dizer que A é diferente de B. Sendo que a gente sabe muito bem, a gente aprendeu na faculdade, que isonomia não é a igualdade plena para todo mundo. É a igualdade que você trata os iguais igualmente e os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas no Brasil as pessoas não pensam nisso. Segura tua onda aí, rapaz. A lei é para você, é para aquele. E o problema é que quando da aplicação da lei, a gente vê que não é bem assim. Ela não é aplicada bem como está escrito ali. E a igualdade, no ponto de todo mundo ter a mesma coisa, é mais uma falácia também, porque não é isso bem o que se quer quando se fala em igualdade ou em oportunidade. A gente quer que as pessoas tenham a oportunidade de ser o que elas querem ser da vida. Ela quer fazer faculdade? Faz. Quer fazer concurso público? Faz. Quer fazer um curso técnico e começar a trabalhar? Faz. Quer ser menor aprendiz? Seja. Então, assim, a questão no Brasil é que a estrutura do Estado brasileiro, ela não dá oportunidade para todo mundo. E se ela não dá oportunidade, e calhando de aqui, quem não tem oportunidade é o preto, pobre, o pardo,
são pessoas que são relegadas a receber migalhas, a poucas políticas públicas. Então, se não há igualdade de oportunidade, essas pessoas são vítimas de racismo na estrutura também. É muito importante, né, isso que o Daniel falou, que a gente busca, né, a igualdade de oportunidades, né, e antes da gente começar a gravação, o Arísio falou uma palavra que é uma coisa que tenho pensado e refletido muito nesse novembro, né, no mês da consciência negra, que é a questão da história, né, o Brasil, ele teve uma história contada por um único viés, e isso faz com que a gente erroneamente pense que o nosso país seja um país cordial, seja um país amigável. Se a gente pensar que durante 481 anos, a maioria da população brasileira eram de pessoas escravizadas, que eram pessoas objeto, não eram pessoas, né? Então, que eram mercadorias. E é interessante a gente olhar que o escravizado, ele era como se fosse um celular hoje. Tinha gente que tinha dinheiro para ter um iPhone na época, então tinha muitos escravos, escravos fortes, escravos poderosos, e tinha gente que tinha um Samsung, que tinha um Zenfone, que tinha um Xiaomi, para dizer o seguinte: o comércio de pessoas era algo naturalizado em todas as classes sociais da branquitude. Todos os brancos, dos mais pobres aos mais ricos, desejavam possuir escravos, como hoje nós desejamos possuir celulares. E aí, funcionava nessa coisa: estragou, eu jogo fora, não tá funcionando, não tem braço, não tem uma perna, não me serve mais, eu abandono, eu jogo fora. Como quando o nosso celular tá meio ruim, tá travando, a gente dispensa. Então, não é possível a gente imaginar que uma sociedade que objetificou pessoas, que castigava fisicamente pessoas, que estuprava mulheres, que colocava crianças na lavoura para trabalhar, seja uma sociedade amável, né? E o processo de racismo no Brasil, em termos estruturais, é absolutamente consciente. Por mais que a população não tenha, às vezes, na sua consciência, eu estou sendo racista aqui e agora, o Estado brasileiro, durante muitos séculos, foi racista na sua gênese, na sua construção, no seu modo de ser. Tanto que quando há a libertação dos escravos, né, o Brasil começa um processo de branqueamento da população. Então, a nossa própria miscigenação, ela é um processo eugenista, né? Tanto que, em 1911, no Congresso das Raças, o João Batista de Lacerda vai dizer que o Brasil, ele vai ser branqueado e vai se eliminar a população preta do Brasil em 100 anos. Então, havia um projeto de Estado para que as pessoas pretas desaparecessem, para que a gente fosse branqueando a população até que o preto deixasse de existir. Então, é muito importante quando a gente diz, né, como o Daniel traz, que a gente precisa pensar nessa igualdade de oportunidades, porque desde o primeiro negro, da primeira negra que pisou em solo brasileiro, o único projeto de vida para essas pessoas era produzir, para enriquecer os brancos e morrer. Infelizmente, hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, uma pessoa negra que nasce no Brasil, o projeto que tem para ela, que ela cresça, produza para enriquecer uma pessoa branca e morra. Ou seja, de 1549, né, que eu acho que foram os primeiros escravizados que chegaram aqui, até 2020, infelizmente, a oportunidade que uma pessoa negra tem no Brasil é trabalhar, produzir riqueza para uma pessoa branca e morrer. E a gente precisa nos reconciliar com essa história, enxergar essa história, para que a gente, de fato, possa construir uma nova história, uma história não racista para o Brasil, né? E aí, Aris, o que você tem a acrescentar? Cara, acrescentar nada, eu estou aqui para ouvir. Eu acho que a gente precisa muito ouvir, a gente precisa muito estudar. De onde eu falo, né? De onde eu estou conversando com Daniel e Marcélia aqui hoje. E com você, mas eles são os nossos convidados, né? Então, como anfitrião, de onde eu estou falando? Eu estou falando de uma pessoa que nunca experimentou, do lugar de uma pessoa que nunca experimentou a barreira da cor da pele, né? Eu nunca experimentei isso. E aí, quando a gente vai estudar, eu, pelo menos, quando comecei a estudar, me interessei, nesse ponto eu acho que o nosso mestrado fez muito bem, sabe? A possibilidade de ter contato com diversas
minorias estruturais, políticas, né, como a gente teve a possibilidade de estudar, ainda que um pouco, né, e cada um tratou de uma minoria específica em suas dissertações e tal, mas a gente teve esse pouco contato. E estudando para a gente conversar aqui hoje, eu fiquei pensando, sabe, qual é a visão que nós temos, qual é a visão de quem afirma que não tem racismo no Brasil? Eu fiquei me perguntando como é que a gente vai lidar com uma marca muito específica da nossa história se a gente não reconhecer isso como uma questão, um problema, né? Quase que uma necessidade da gente fazer, sei lá, uma psicanálise coletiva, né? Para a gente rememorar o passado para dar conta do presente e tentar alterar alguma coisa no futuro. E aí, disso eu fico com um pensamento assim, antídoto jurídico, nós estamos falando de direito, somos 4 pessoas formadas em direito, e aí eu provocaria, aí eu vou provocar, porque eu quero ouvir, né? Eu falei que eu quero ouvir, estou falando igual uma máquina aqui. Marcélia e Daniel, depois de 88, com a Constituição, artigo 3º fala de não preconceito, não discriminação. O artigo 4º fala também sobre a posição do Brasil no plano internacional, com também combatendo o preconceito. O artigo 5º tem a previsão específica da imprescritibilidade do crime de racismo. A gente tem aí uma das primeiras leis depois da Constituição, que é a Lei 7716, né, que inicialmente era uma lei de preconceito de raça e cor, e agora é raça, cor, etnia, procedência nacional, religião e LGBTfobia por aplicação pelo STF. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 2.288 de 2010. Como é que quem não é do direito olha para tanta garantia jurídica e fala assim, mas não tem racismo. Como que pode ter racismo no Brasil com tanta garantia jurídica? Como é que é essa relação entre direito e racismo? Vocês podem esclarecer para a gente? O problema da garantia jurídica, especificamente, é que, assim, ela parece ser ampla, imensa. Nossa, tem lei para isso, entendimento para aquilo, aplica-se assim. Claro, a Constituição de 88 trouxe para dentro dela a questão do racismo se tornar um crime imprescritível, inafiançável, e aí nessa esteira veio a Lei CAO, que é a 7716 de 89, que é a lei de racismo, que também trata sobre o crime, entre aspas, mas é crime, sim, de nazismo, ou seja, você não pode ser nazista no Brasil. Você não pode, eu vou andar com a suástica na roupa, eu vou vestir roupas militares e vou falar que eu sou nazista e quero segregar pessoas. Você não pode, isso é crime. E aí as pessoas acabam não levando isso a sério, né? Se esbarram na liberdade, porque é liberdade de expressão, usar uma suástica. Não é crime. Parar com esse negócio. E tem até que dizer um pequeno segredo, não é segredo porque eu já falei isso em outros locais. Eu tenho um primo que é nazista, assim, nazista dentro de casa, digamos assim. A minha tia, antes de falecer, me ligou um dia e falou assim, olha, toma cuidado com teu primo, meu primo mais velho, eu tenho 2 primos, um mais novo e um mais velho. Teu primo, ele é fã de Adolf Hitler e tudo. Aí um dia eu fui conversar com ele virou, não, porque eu invejo aquela disciplina militar, e eu já passando mal, né? Ele falando isso e eu passando mal. Aí ele começou a negar o Holocausto, começou a xingar judeus, eu falei, bicho, parou de conversa, eu não converso com ele há no mínimo 5, 6 anos. Então, meu primo até onde eu sei, ele é um nazista da porta de casa para dentro. Na rua, não sei se ele anda fardado, nem nada, mas enfim. E aí veio a Lei CAO e tudo, e a gente tem todo esse arcabouço protetivo e tal. Só que não adianta nada ter esse tanto de legislação, de proteção, e a gente pode colocar aí também não só a lei de racismo, o entendimento sobre LGBTQ e mais fobia e afins, como também a Lei Maria da Penha e tal, toda uma medida de proteção para as minorias de direitos no Brasil. Porque se a gente for considerar maioria minoria, pretos, pardos, mulheres são maioria no Brasil, maioria numérica. Mas em direitos, né, em ter a sua integridade garantida, eles não são. Então, são minorias de direitos, né? Então,
não adianta, assim, a gente tem esse arcabouço grande, mas não adianta nada, porque não há uma efetividade na aplicação disso tudo. Então, assim, para as pessoas, para quem é leigo, realmente, para quem não é do direito, pode parecer, nossa, mas esse povo tem direito demais. Essa galera está muito protegida, ficam aí reclamando, se vitimizando, que absurdo. Como é que a pessoa fala que sofreu racismo na rua, se tem uma lei de racismo ali? Como é que... Mas não aceita uma brincadeirinha de ser chamado de pedrinha de carvão, queimadinho de sol, mas é uma brincadeira isso, não aceita isso. Não é aceitável, só que o próprio ordenamento não é bem aplicado, não é bem interpretado. Então você vê situações em que há crime de racismo, em que a pessoa é deliberadamente racista, não ando com taxista preto, aqui em Belo Horizonte é muito comum, né? Não ando com taxista preto, não quero ser atendido por preto, não sei o que é um macaco. Aí você pega isso que é um crime de racismo, e usando o entendimento, inclusive de tribunal, e desqualifica para uma injúria racial. Aí quando você desqualifica, você esvazia aquela conduta e fica por isso mesmo. Se por um lado parece que você está se vitimizando, por outro vira e fala, e você fala que é racismo, mas não é racismo não. E aí não tem racismo, porque se aquilo que é um racismo flagrante não é racismo, então não tem. E ainda tem a legislação toda por trás mesmo. E daí? Aliás, Daniel, se você me permite te interromper, e essa diferença de racismo, do crime de racismo, falando agora especificamente do direito, e aí do direito eu me sinto à vontade de falar. E injúria racial é algo que para mim, demonstra grandemente como esse racismo estrutural que a Marcela e você falaram influenciando a aplicação do direito. Porque quer-se assim, nos manuais, né, nos direitos comentados, direitos esquematizados, e agora a galera estuda por isso. Né? Na minha época eu estudava com clássico de direito. Né? Hoje o povo estuda com direitos mastigados, instrumentados e por aí vai. O racismo é aplicável quando você se dirige à totalidade de um grupo. A injúria é quando você atinge uma pessoa específica. A injúria racial. Mas qual que é a diferença do ponto de vista dessa estrutura que impulsiona alguém a falar contra um povo, né, contra um grupo ou contra uma pessoa só? Quando uma pessoa olha para um negro e diz, isso, seu macaco, seu pedrinha de carvão, vou usar o que você falou, né? Pedrinha de carvão, não sei o quê. Não é algo só psicológico, não é algo repreensível do ponto de vista eminentemente individual daquela pessoa que está proferindo essas palavras. É também toda a estrutura que está dentro dessa pessoa, internalizada por essa pessoa, que, sei lá, faz ela se sentir à vontade para proferir essas palavras, e ela não está atingindo só aquela pessoa específica. Ela se sente à vontade para dizer para aquela pessoa que está ali na frente dela. Mas se fosse qualquer outra pessoa negra, ela falaria, porque a ofensa dela é dirigida a qualquer pessoa negra, não é aquela pessoa negra só. E aí, quando o Poder Judiciário faz, e a própria doutrina jurídica, né, faz essa diferenciação de racismo para injúria racial, para mim é mais uma manifestação no direito desse racismo que a gente vive o tempo todo e não fala sobre ele. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas... Não, é exatamente isso. Até porque, assim, a gente enxerga, né, quando você traz esses elementos legais, que não existe direito sem sociedade. Então, não adianta você criar o direito mais maravilhoso do mundo se você não tem uma sociedade que vai aplicar esse direito. É a mesma coisa que eu inventar uma super máquina que só eu sei mexer, eu morri, a máquina está ali, ninguém sabe mexer, ninguém vai usar aquela máquina. E não houve essa mudança. E a gente tem um judiciário eminentemente branco, masculino, católico, e vindo de São Paulo, né, que é o estado que mais exporta juízes para o Brasil, que não tiveram nenhuma educação antirracista. E aí vem um elemento muito importante nisso que você trouxe, quando você fala assim, quando uma mulher xinga uma outra mulher de macaca, de preta fedorenta, ela não está xingando só a mulher, ela está xingando todo mundo. Sabe por que a gente não consegue enxergar isso no Brasil? Porque a gente não entende que o povo preto é um povo. Porque a gente vê um judeu, eu sei que um judeu é do povo judeu. Eu consigo identificar da identidade para ele.
o povo preto, como veio escravizado, desumanizado, objetificado, vocês não conseguem, vocês, quando eu falo o Brasil, né, e a branquitude de modo geral, eu e Daniel somos do mesmo povo. Então, se você xinga o Daniel, você está me xingando, porque nós temos a mesma ancestralidade, nós temos a mesma história, nós estamos conectados. Só que não. Do mesmo jeito que ao trazer os escravizados para o Brasil, houve esse processo, né, de retirada das próprias tribos, de mistura das tribos, para que eles não tivessem uso da linguagem, né, porque os indígenas não falavam português, então pensou-se, os escravizados vão ter que falar a nossa língua, porque utilizar a língua é um método de dominação, e toda essa história, toda essa construção social fez com que o próprio povo preto não se entendesse enquanto povo, e é isso que os movimentos negros fazem, reivindicar a nossa ancestralidade, reivindicar a nossa história, reivindicar a nossa unidade, porque somos diversos, mas somos o mesmo povo, como tem judeus de vários tipos, nós somos o povo preto que veio aqui diaspórico no território brasileiro, né, assim como os judeus um dia estiveram no Egito, nós estamos aqui no Brasil hoje, né, não viemos aqui porque quisemos, estamos aqui, e aí agora aqui a gente também quer fazer disso aqui nosso, já que trouxeram a gente para cá, então o Brasil é meu, eu quero viver bem aqui, não vou voltar para a África não, meu lugar é aqui. Mas as pessoas se sentem confortáveis, principalmente eu que sou mulher negra de pele clara, né, várias vezes eu estando com pessoas brancas, passava uma pessoa mais retinta do que eu, a pessoa se sentia confortável de fazer algum comentário pejorativo em relação àquela pessoa. Eu dizia para ela, mas você não percebe que ao falar dela você está falando de mim? Porque ela também sou eu. Só que o povo brasileiro não consegue compreender isso. E por isso o próprio sistema que, depois de muita pressão do povo preto, criou a lei contra o racismo, colocou direitos na Constituição, esse próprio judiciário estruturalmente racista, que é ensinado a ser racista, porque na faculdade de Direito a gente não estuda sobre racismo, sobre sistema, sobre racismo estrutural e tudo mais, ele dá um jeito de fazer o quê? De manter o pacto narcisista branco. Porque é essa tensão racial que existe no Brasil e que é a todo tempo borrada, escondida embaixo do tapete. Existe uma tensão racial no Brasil. Os brancos que têm privilégios ficam sentados nos seus lugares de privilégio e não vão querer sair dele. E não existe lugar que vai garantir o privilégio mais adequado do que o direito. Porque o direito diz quem pode ser livre e quem pode não ser livre. Como é a medicina, que diz quem é são e quem é doido. Então, são esses locais estratégicos que a branquitude ainda hoje domina e ela não quer arredar o pé. Então, ai, que lindo, fizemos a Constituição, mas a gente não vai melhorar as nossas estruturas, a gente não vai fazer política pública e racismo, vamos criar injúria racial que tá bom. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. É difícil para a branquitude entender, porque é difícil você entender que o seu corpo representa um privilégio e a manutenção de uma opressão sobre outros corpos, como é difícil também para o povo preto entender que o seu corpo, a sua forma de existir no mundo é um problema, né? É difícil você perceber que você ser negro já está contando menos para você já está atrás. Saiu recentemente uma pesquisa que negros com formação de ensino superior, em sua maioria, continuam trabalhando em cargos para os quais são exigidos níveis inferiores de qualificação profissional, porque não adianta a pessoa fazer mestrado, doutorado, falar 3, 4 línguas. Se ela é preta, a chance dela conseguir um emprego que vai ser da altura do conhecimento dela é menor. Um homem negro, no mesmo grau intelectual e profissional de um homem branco, ele ganha 17% menos no Brasil. Então, a gente precisa encarar essa história, que é uma história, assim, de violência, de sofrimento, de dor, para a gente conseguir escrever uma nova história, como o Arísio colocou, esse processo aí terapêutico coletivo, para a gente reconstruir esses espaços. E o judiciário, o direito, infelizmente, serve, sim, ainda hoje, como um mecanismo de manutenção e de propagação desse racismo. Marcélia, então, eu vou fazer provocações aqui, tá? Não representa a minha opinião, só coloquei esse disclaimer aqui, porque eu quero justamente refutar essas colocações do senso comum. Então, eu pensei, você estava colocando sobre a questão do privilégio, do salário e de tudo mais. Aí uma pessoa do senso comum, ela pode falar assim, tá, mas eu sou branco
mas o meu avô, ele era operário e ele teve que ralar muito para subir, teve muita dificuldade. Você não sabe, olha, eu passei fome em casa. E eu não sou esse privilegiado que você está dizendo, e a pessoa pode colocar isso. Como que você, o que você diria para essa pessoa para enfrentar essa pauta? Agradeço a colocação, Thiago, porque eu acho que é muito importante a gente ter a oportunidade, né, de enfrentar justamente essas questões. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que racismo fala de estrutura, não fala de histórias individuais. Porque senão eu posso pegar o Pelé, por exemplo, que é um grande jogador e ficou milionário. Ou então, né, tem histórias de superação de pessoas pretas e brancas no Brasil. Só que a gente precisa olhar números, quantidade, estrutura. Né? Uma pessoa branca, pobre, qual a chance que ela tem de, estudando, se formando, ela conseguir melhorar de vida, ascender na escala social? É uma. De uma pessoa preta, é outra. Se a gente olhar em números, né, as mulheres brancas, por exemplo, que né, enquanto gênero, elas estão atrás dos homens, mas enquanto raça, elas estão na frente de homens negros e mulheres negras. Então, a gente tem que deixar de individualizar essa ideia do que é o racismo no Brasil. O racismo, ele não passa pela minha história, porque se eu for olhar a minha história, eu sou hoje uma pessoa negra de classe média. Então, eu posso falar, eu estudei em escola pública, depois eu fiz universidade pública. Nossa, é para quem quer, e não é assim. A história do racismo é uma história estrutural, é uma história de nação, de país. Quem nasce preto no Brasil, estatisticamente, tem menor expectativa de vida, são a maioria dos mais pobres, são a maioria dos presos, mas não são a maioria dos grandes contratados de empresa, do judiciário, dos médicos. É essa questão estrutural. É claro que existe branco pobre, mas a chance de um branco pobre, estatisticamente, galgar lugares sociais de dignidade é muito maior. A chance que um pobre branco tem de levar uma geral da polícia e de morrer de bala perdida é muito menor do que a de um preto pobre. E é por isso que se constrói o racismo. Na verdade, o debate racial, ele tem, claro, um viés coletivo e um viés individual. O viés coletivo é isso, da gente enxergar a estrutura racista na qual nós vivemos. E o viés individual é eu, enquanto indivíduo, o que eu posso fazer para contribuir para romper essa estrutura social, porque a gente precisa que todos e todas se envolvam nesse debate. Então, a questão é essa. Se a gente for olhando só histórias individuais, eu tenho o Neymar, que é um preto milionário, eu tenho o Pelé, eu tenho o Adilson Moreira, que é professor universitário, eu tenho Silvio Almeida, que é professor universitário, tá, mas quantos Silvio Almeidas eu tenho para quantos Roberto Justus eu tenho? Né? Se eu for olhar os 5% mais ricos do Brasil, qual é a cor dessas pessoas? Agora, se eu olhar as pessoas que majoritariamente estão abaixo da linha da pobreza, quem são essas pessoas? Essas perguntas que a gente tem que fazer. E por que será, né? É a pergunta que vem logo depois da estatística. Ô, gente, desculpa, Arísio, mas não tão academicamente como a Marcélia colocou, mas, assim, para uma pessoa que pergunta isso, a gente, de novo, volta na questão da oportunidade, como ela mesma disse. Quantos são que ascendem de um ponto A para um ponto B, sendo negros, mulheres negras, homens negros, homens brancos, mulheres brancas? Quem vai ter mais chance de ascender e chegar a um ponto de vida mais confortável? Quem não vai ter? Quem tem mais chance de ser encontrado por uma bala perdida e quem não tem chance? Né? Quem que vai ter chance de tomar uma dura da polícia e desaparecer? E quem vai ter chance de ser averiguado, pedir documento e ir embora para casa, encontrar com o filho, com a esposa, com a mãe, com o pai? E essa pergunta que você faz, Thiago, tipo, mas meu avô foi um operário, porque né, eu passei fome, minha família era uma família de dificuldades, e a gente se superou e hoje vive melhor. Isso é capitalismo, isso não tem a ver com racismo, isso tem a ver com o que o capital exige de um certo grupo de pessoas. Então, assim, o capitalismo faz com que certas estruturas se mantenham rígidas, então pessoas ricas estão em cima, pessoas pobres estão embaixo. E, importando conceitos um pouco do socialismo marxista, é uma questão de mais-valia. Você tem que ter uma mão de obra em algum lugar para manter um certo grupo em cima, ganhando sempre.
Então, isso não tem a ver com racismo especificamente, porque senão, se a gente for olhar por esse lado, aí vem aquele papo horroroso, né? Ah, não, mas o racismo reverso. Ah, não, mas, né, porque eu me sinto inferiorizado e tal. Bom, você pode se sentir inferiorizado, mas não é racismo. Racismo prevê estrutura de poder, dominação, subjugação. E então, como a Marcélia bem disse, é uma questão de a gente ver estatisticamente o que está acontecendo. Quem que tem mais chance de chegar a um ponto ótimo, né? Em relação a juízes, por exemplo, quantos negros são juízes e quantos brancos são juízes, né? E tem o teste do pescoço também. Você olha pela porta da sala e vê quantos negros tem numa sala de universidade pública e quantos brancos tem. Hoje está até melhor, né? Porque hoje, graças à política de cotas, parece que nós já estamos chegando a ter turmas com mais negros do que brancos. Mas, anteriormente, fazendo esse teste, quantos professores são negros? Aliás, nós estudamos na mesma universidade. Quantos professores negros nós tivemos no direito da UFMG? Quantos negros estavam lá? Eu posso contar um, mas que era muito tido como muito outsider, assim, né? Pois é, se eu bem me lembro, aula mesmo, o professor me dando aula, negro me dando aula, eu não me lembro de nenhum. Posso estar sendo injusto e ter tido um outro, mas de cabeça agora eu não me lembro. Né? Eu nem sei se ele se autodeclarava negro de processo. Exatamente. Então, assim, olha a dificuldade que a gente tem, olha o ponto que a gente vive. Então, essa afirmativa de que, tudo bem, as pessoas podem ter vida difícil, podem sofrer e tudo, mas isso não quer dizer, isso não serve para afastar a questão do racismo, no fim das contas. Bom, legal, interessante. Arísio, você tem alguma coisa a colocar? Tenho, na verdade, é um assunto que a gente estava falando antes, né, de começar a gravar. E aí a gente dá um pulo, talvez não tanto das estruturas jurídicas, mas para um ponto que vocês tinham mencionado, lembram do mendigo gato, né? A gente vai para uma questão mais ética. Ou, usando uma expressão que eu gostei demais quando eu li a primeira vez, usada pelo Emerson Rocha, no livro A Ralé Brasileira, organizado pelo Gessé Souza, o choque ético-estético, né? Quando você vê um negro num lugar que você não imagina que ele poderia estar, ou um branco num lugar que você não imaginaria que ele estivesse, né? Como é o mendigo gato. Ele é gato porque ele é branco, né? Então, quer dizer, eu estou aqui de novo, né, falando para o nosso debate, não significa que eu pense isso, né? Sobretudo, eu tenho tentado observar em minhas atitudes preconceituosas em relação a tudo e qualquer coisa, né? Inclusive, sei lá, LGBTfobia, né? E aí eu acho que depois pode ser um ponto legal, né? Existe racismo de pessoa negra para pessoa negra, porque pelo que eu andei lendo, essa estrutura é tão absurda sobre as nossas construções mentais, sociais, culturais, que pode-se pensar nessa possibilidade, né? Mas se a gente puder, a gente ainda tem um tempinho aí, podemos voltar nessa ideia aí do choque ético-estético, o mendigo gato e por aí vai, e a exploração do corpo negro, né, de forma sensualizada? Marcélia? Então, Daniel? O corpo negro, né, em determinado momento, foi visto pela medicina, né, pelas ciências naturais, como aquela raça mais próxima do macaco. Então, o processo de animalização, objetificação do corpo negro foi o primeiro passo, assim, dessa construção racista da sociedade, né? Depois, então, quer dizer, durante muito tempo, o corpo negro ele foi exposto, né, em zoológicos. Tem o caso eu esqueci o nome, Daniel, se você lembrar para me dar esse
help, de uma mulher que ficou conhecida como a Vênus Negra, eu esqueci o nome dela, que ela foi tirada da África e foi levada para a Europa, salvo engano, para a Inglaterra, porque ela tinha, né, um quadril muito grande, então ela é tratada, né, como um objeto a ser estudado. Inclusive parece que eles guardaram, né, o quadril dela depois que ela morreu para ser estudado. Enfim, primeiro o corpo negro ele sofreu esse processo de animalização. E aí, o que acontece dentro da psique desse povo? A gente passa a se odiar nossas expressões físicas, odiar o nosso cabelo, os nossos traços, tanto que ainda, tanto no Brasil quanto em África, as pessoas buscam esse branqueamento dos seus corpos, né? No mercado africano, tem até um documentário na Netflix que passa na Nigéria, tem empresas que fabricam produtos para que as pessoas passem e se branqueiem, né? Então, o ódio produzido em relação aos corpos negros tanto do branco em relação ao negro, ou seja, odiar aquilo, porque aquilo é um animal, aquilo é uma coisa bizarra, quanto de gerar o auto-ódio das pessoas negras em relação a elas próprias. Paralelo a isso, vem também a fetichização em relação a esses corpos, né? Então, a questão do homem negro, dele ser viril, dele ter o pênis maior que os outros, da mulher, né, preta ser mais caliente na cama. Então, vive essa esquizofrenia do animal a ser rejeitado, a ser repudiado, e também aquele corpo que é desejado, que é objetificado. E falando de Brasil, a gente tem como ode, né, o carnaval, né? Eu lembro quando eu era criança que eu me achava feia, horrorosa, ninguém me achava bonita na escola, mas chegava o carnaval, eu estava pelada na televisão, todo mundo dizia, quando você crescer, você vai ser igual a Globeleza. E eu ficava olhando para aquilo e pensava assim, mas eu não quero estar pelada na televisão. Esse lugar que tem para mim, né? Então, principalmente as mulheres negras, né, que vêm dessa miscigenação, que é o meu caso, né, de fruto de relação interracial, a gente é chamada de a mulata exportação, e a gente é hipersexualizada desde muito criança, né? É aquela história dos meninos da minha idade me acharem feia, mas os homens mais velhos me olharem na rua e dizer pro meu pai, ela vai te dar trabalho, eu dar trabalho como se, né, se eu sou feia, né? E aí vem essa ideia de o que é belo também é bom dentro do Ocidente, né? Então, se o preto e a preta são feios, eles são ruins e eles merecem esse lugar ruim que eles estão vivendo. Então, quando eu estou andando na rua e eu vejo um monte de gente preta mendicando, isso é naturalizado, porque esse é o lugar da miséria, o lugar da pobreza, o lugar do ruim, sempre foi ocupado pelos corpos negros. Então, isso não choca ninguém. Né? Não interessa a idade, o gênero, é um corpo preto, esmulambento, mexendo no lixo. Nossa, isso está dentro do padrão, dentro do esperado da nossa sociedade racializada. Agora, quando é um corpo branco naquele lugar, isso já causa um estranhamento e um desconforto. Principalmente se esse corpo branco ainda tiver olhos claros, né? Que aí é a ode do modelo do homem universal a ser ovacionado, né, pelo Ocidente, e ele não pode estar nesse lugar. Do mesmo jeito que um corpo negro, de terno, bem vestido, comandando alguma coisa, gera desconforto, tanto que homens negros, se estiverem trajados de terno, vão chamar ele de segurança, de pastor, né? Porque eu não consigo achar que um homem negro de terno, ele é um executivo, ele é um empresário, ele é um juiz, um advogado, né? Não vou conseguir pensar desse jeito. Se eu vir um corpo negro, independentemente da idade, pedindo dinheiro no sinal, é um bandidinho, é um pivete, é um ladrão, é uma drogada, é uma puta, né? E se eu vir um corpo branco nesse lugar, eu falo, gente, mas tem uma coisa errada aí, esse corpo branco com esse olhinho azul, nossa, ele não pode estar aí, é um mendigo gato. Então, eu vou fazer de tudo, eu vou mobilizar a imprensa, eu vou mobilizar todos os meios para poder retirar esse corpo branco, porque o lugar dele não é ali, porque ele está rompendo com essa criação, né, do imaginário da sociedade de que o corpo branco ele tem que estar em lugares melhores e o corpo preto já é naturalizadamente colocado em lugares piores. Sim, e complementando, a Vênus Negra que você perguntou, ela se chama Sara Saartjie Baartman, né? Veio do sul da África, foi levada para a Europa como uma curiosidade, né? Olha essa pessoa, né? Por causa das formas corporais dela. E, de fato, essa questão do estranhamento em relação... eu vou falar um pouquinho diferente, né, aproveitando esse ponto, tanto do estranhamento do corpo negro como da sexualização do corpo negro. Aí a questão da sexualização, que tem a questão do carnaval, a mulata exportação,
Aí tem também o mito de que o homem negro, o negão, porque ele é bem dotado, né? Ele faz sexo muito bem. Então, assim, o corpo negro ele é usado para satisfazer a lascívia das pessoas. Um negro não pode querer chegar em casa, por exemplo, um negro pode querer chegar em casa e simplesmente falar assim, pô, tô cansado, eu vou tomar uma cerveja, tomar um banho e vou dormir. Não, porque esse corpinho aí tem que fazer sexo. Tem que mandar brasa, tem que mandar bem em todas. Não pode estar cansado, não pode querer simplesmente ver televisão, não. E isso para o lado da lascívia, evidentemente. E tem também o lado do estranhamento, porque aí a gente vê em redes sociais, né, o pessoal fica pegando foto do Vampeta pelado para incomodar os outros. Então, o estranhamento do corpo negro também é um corpo negro pelado. Tudo bem, as pessoas têm, né? Cada corpo é de um jeito, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa tem o seu corpo, e alguns estão satisfeitos com o seu corpo, outros não, alguns querem mudar, outros não. E aí você usa aquilo para incomodar as pessoas. Tome aqui uma foto de um negro pelado. Meu Deus, eu tenho que apagar isso. Eu vou denunciar e tudo. E não devia ser assim. Isso é ridículo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Assim como também falar de mulato de exportação, que vai dar trabalho, o homem negro ser hipersexualizado. Isso não faz sentido, isso não é vantagem para ninguém, porque você não leva em consideração, você leva em consideração só o corpo e não a psique da pessoa, o que ela quer, o que ela pensa, o que ela passa, o que ela vive. Você não leva nada disso em consideração. E aí a questão do corpo preto em espaços públicos me lembrou 2 casos, a Marcélia falou sobre a questão do preto sempre ser visto como segurança, né, de terno, como segurança, ou como pastor. Eu já fui visto como segurança e como pastor. Uma vez eu fui a Centauro Esporte comprar uma sunga e eu estava com roupa, eu estava trajado como advogado. Aí eu estava esperando abrir o provador, assim, tô lá de braço cruzado com a sunga debaixo do braço, né, sunguinha da Adidas, né, bonita, vou pra praia, vou usar sunguinha e tal. Tô lá com a sunga debaixo do braço, para um cara do meu lado, eu tô lá esperando e tal, ele, aqui, você tá esperando alguém sair aí? Como é que é? Eu tenho que deixar, quando eu sair eu deixo a peça pendurada aqui, como é que eu faço? Eu fiquei olhando para ele de lado, assim, e falei, eu não trabalho aqui não, meu amigo. Ele, tá. Só que isso me incomodou tanto, mas tanto, que eu virei para ele, assim, depois, falei assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele, que? Você já notou a cor do uniforme do pessoal que trabalha aqui? Eu tava de camisa rosa e calça social preta e sapato. Ele, já, o pessoal tá com a camisa verde, de malha verde, preta, calça preta e tal. Eu falei, pois é, olha a roupa que eu tô usando. Você acha que eu trabalho aqui? Isso não te incomoda, não você chegar e sair perguntando as coisas assim, achar que eu trabalho aqui, isso me incomoda, sabia? O cara mudou ele até, a expressão dele mudou, nossa, me desculpa, não, eu não pensei que você trabalhava aqui, tal. Eu falei, pois é, toma cuidado quando você for chegar num lugar, observe o local, observe as pessoas, não vire porque eu resolvi te dar um toque, mas pode ter gente que não vai gostar e vai querer brigar contigo, vai querer te xingar, vai querer te ofender, porque às vezes você pode ofender alguém falando assim, trazendo essa pressuposição. E o outro caso, eu estava numa rodoviária, em João Molevade, eu tinha uma audiência lá e meu cliente ia me buscar. Estou lá sentado de terno e mochila, né, um calor medonho, e eu lá sentado na rodoviária, pingando assim, aí senta a senhora do meu lado, nossa, mas tá quente o dia hoje, eu sei, minha senhora, tá muito quente. Pois é, e eu tenho mania de conversar com as pessoas. Todo mundo que senta perto de mim, oi, tudo bem, como é que tá, não sei o quê. E ela foi falando, não, porque minha vida tá muito difícil, porque não sei o quê, e foi falando, falou. No final, olha pra mim e falou, eu virei e falei assim, olha, eu preciso ir, porque minha carona chegou e tal, não sei o quê. Ela, nossa, mas me faz um favor, meu filho. Eu, claro, minha senhora, o que você precisa? Me coloca nas suas orações, por favor. Lá na sua igreja, eu falei pra você, mas a senhora tá achando que eu sou pastor de igreja, minha senhora? Ela, mas você não é, não? Aí eu, não. Mas assim, caso eu vá orar à noite, eu penso na senhora, não se preocupe, tá? Não tem problema, mas assim, não espere nenhum milagre, porque eu não sou pastor, tá bom? Peguei minha mochila e fui embora. Mas é esse o estranhamento que tem. E esse estranhamento, ele é um estranhamento não só do poder público em si, quando ele coloca pedras embaixo de viadutos para as pessoas não poderem se deitar e se abrigar da chuva, quando põe bancos separados nas praças para ninguém poder deitar em cima deles, e vem aí com um jato d'água gelada na noite fria para poder incomodar, para tirar porque tem que tirar os mendigos de lá. E isso é também não só do poder público, mas da própria população. Eu lembro que uma vez eu discuti com um amigo do meu pai, de longa data, um amigo de mais de 40, 50 anos do meu pai,
Tava conversando com ele, tomando uma cerveja, aí ele virou e falou assim, não, porque é um absurdo, né? Fica os mendigos deitados lá na praça e tal. Eu falei, mas você já parou para pensar que aquele é o único lugar que o cara tem para deitar e dar uma descansada? Ah, não, mas atrapalha. Eu falei, mas atrapalha o quê? Atrapalha a sua visão, porque você tem que ver um campo limpinho, assim, não pode ter ninguém que te incomode lá? Ou atrapalha porque você se incomoda que aquela pessoa não tem nenhuma cama para deitar? Pois é, não dá para discutir com gente que é jovem, não. Falei, pois é, porque eu tenho mais consciência que você. O que me incomoda é aquela pessoa não ter onde deitar. Para você, aquela praça, aquela pessoa não devia estar naquela praça, porque para você a praça não é para aquela pessoa. Mas para mim, se ela quisesse deitar ali, na grama, numa rede, numa cama, ela devia ter oportunidade. Então, assim, incomoda e fica nessa questão. Ah, mas, nossa, olha que mendigo gato, que lindo, que maravilha. Mas ele é branco, ele tem olho claro, ele tá ali, aí vão fazer uma campanha para achar a família, encontra a família do cara, e leva ele no programa de não sei quem, e ganha uma casa mobiliada não sei onde, e arruma o carro dele, arruma um carro para ele poder dirigir, ele tira a carteira. Agora, né, mendigo gato preto não existe, né? Infelizmente. Essa sua fala aí do amigo do seu pai, né? É como se a cidade não fosse também das pessoas que não têm uma casa para morar, né? É como se... E aí, pensar na população em situação de rua, é como se... Não, a cidade é para mim, a praça é para o meu deleite visual, porque a pessoa também não vai na praça, não, né? Ela não vai à praça para desfrutar da praça. Ela não quer aquela mácula na perfeição dos traçados arquitetônicos, linhas, etc. Se é que pensa dessa forma também, porque acho que a pessoa é tão tacanha que ela não tem nem essa percepção estética da praça, né? Ela quer mesmo que não tenha gente ocupando aquilo que supostamente é só dela, né? Vocês dois falaram uma coisa que eu fui pensar sobre isso muito tarde, e eu acho que talvez seja legal vocês dois falarem, sabe? O que é essa tal branquitude? O que é essa branquitude, sabe? Porque às vezes a gente ouve, vê e lê, e eu acho que não nos toca, porque a gente não sabe. A palavra vem, mas não vem uma explicação. E nesse exercício aqui de pedagogia que a gente está, né? Todo mundo aprendendo e todo mundo ensinando alguma coisa. O que é essa branquitude, Daniel, já que você já está com o microfone aberto aí? Eu talvez possa... só respondendo uma coisa que você perguntou antes e eu não falei, que você falou, mas será que a gente pode pensar em racismo de pessoa preta para pessoa preta? Não, porque racismo pressupõe uma estrutura de poder e dominação. No Brasil, você não vê uma estrutura dessa de preto para preto. Mas tem preto rico e preto pobre. Tá, mas o preto rico está se aproveitando do preto pobre, se aproveitou por 353 anos de escravidão, mais 128 anos pós-escravidão, e tudo. Não, então, eu pelo menos acho que não. Não tem como. Agora, a questão da branquitude, primeiro, eu não vivencio a branquitude, então eu talvez vá apenas arranhar o conceito, se é que há um conceito determinado disso. Mas, assim, do meu ponto de vista, branquitude seria justamente o oposto de ser negro. Ou seja, é você não passar por certas dificuldades, é você não ter medo de sair de casa e não voltar, é não ter que sair de casa sempre com carteira de identidade ou carteira de trabalho para mostrar que você trabalha e não é um vadio, entre aspas, porque vadiagem era crime. É você poder andar por loja sem ser seguido, sem ser perseguido por um segurança, ou talvez ser até agredido por um segurança, né? Porque no Brasil as pessoas, elas, ao invés de confiarem na justiça, elas preferem fazer um justiçamento, ou seja, se vê alguém numa loja que você acha que foi alguém que foi ali e roubou a loja antes, você bate o olho, aquele neguinho teve aqui. Gente, eu estou falando essas expressões, não são comuns no meu vocabulário, mas eu estou falando justamente para enfatizar o contexto racista, tá? Aí eu olho e falo, aquele neguinho teve aqui antes, foi ele que roubou 2 celulares. Porque teve um caso assim hoje, um menino registrou um BO, um caso no jornal,
Foi ontem, na verdade. Ele registrou um BO por quê? Ele foi a uma loja, a um supermercado, comprar um celular. Ele foi com o objetivo de comprar um celular. Ele tinha dinheiro para pagar por um aparelho celular. Ele ia pagar o celular dele. 2 seguranças olharam para ele e disseram: esse cara esteve aqui antes e furtou 2 celulares. Chamaram a polícia? Não. Pegaram ele, levaram para uma sala separada e desceram o cacete dele. Por quê? Porque não há justiça, não há investigação. O que há é o quê? Você olha e fala: esse aí já esteve aqui, esse aí é bagunceiro. Vou dar uma lição nele. A ideia é essa, é o justiçamento, é fazer justiça com as próprias mãos. E, tá de boa, fiz mesmo. Igual o pessoal lá em São Paulo, que o menino tinha furtado 2 barras de chocolate. Levaram para uma sala separada, tiraram a roupa dele e deram chicotada nele. Gente do céu, chicotada, sabe? E a gente está num ponto tão grave que no Brasil, em 2020, a gente tem trabalhador que não tem como pagar o honorário do seu comerciante do trabalho, fazendo acordo com o advogado da outra parte para trabalhar de graça no escritório para pagar o honorário. Ou seja, nós estamos criando dívida por servidão em 2020. Servidão por dívida, desculpa. Ao contrário. Estamos criando servidão por dívida. Isso é um absurdo que um magistrado aceite homologar um acordo bizarro desse. Não, vou trabalhar como voluntário no seu escritório porque eu não tenho como pagar o honorário. Meu amigo, se não tem como pagar o honorário, tem que deferir a assistência judiciária gratuita. E ponto. Agora fica nessa. Não, vou fazer um acordo que eu fico lá trabalhando de boa. Não fica. Não há trabalho gratuito nessa porcaria desse país. Então, assim, a branquitude é justamente o inverso disso tudo. É você pensar assim: vou comprar um celular, e o segurança olhar para você e falar assim: oi, boa tarde, tudo bem? O que o senhor precisa? Você quer comprar um celular? Claro, vem cá. E leva lá para você comprar o celular. E se bobear, ainda te dá, faz um afago na cabecinha, pega um cafezinho, sabe? É isso. É o inverso disso tudo. É o não ter medo de andar na rua. É o não ter medo de ser parado pela polícia, tomar uma dura e apanhar. É a polícia chegar para você e falar assim: nossa, o que está acontecendo? Não, eu estou andando para casa, estou muito cansado. Tal. Não, vem cá, te dou uma carona, te deixa na porta da sua casa e fala: olha, meu cidadão, estamos aqui para te servir, viu? Qualquer coisa você me liga aqui, ó. Aqui a gente vigia mesmo, viu? É isso. Pelo menos do meu ponto de vista, é isso. Marcélia, temos 4 minutos para fechar o tópico e encaminhar para o encerramento. Então, o que acontece? É isso mesmo que o Daniel falou. A ideia de se dizer hoje branquitude é para reforçar e demarcar essa diferenciação racial que existe. Porque quem criou a ideia de raças diferenciadas, quem fez esse escalonamento foram as pessoas brancas, que olharam para as pessoas negras e falaram assim: vocês são uma raça inferior. Primeiro tentaram argumentos científicos do ponto de vista da medicina, né? E depois argumentos de cultura. Eles são menos cultos, eles são atrasados culturalmente. Então, hoje, quando a gente fala branquitude, é para mostrar assim: realmente, existem 2 raças distintas, a raça branca e a raça negra, e a gente precisa entender que existe um conflito, porque existe racismo, ou seja, existe essa dominação, essa estrutura que coloca as pessoas pretas na base da pirâmide, como os mais pobres, os mais vulneráveis, e existe o topo dessa pirâmide, que é ocupado por pessoas brancas. E complementando essa ideia de negros serem racistas contra negros, o que a gente vai ter é uma reprodução, né? Porque o sistema racista, ele é um sistema econômico, social e cultural. Então, você cria na mentalidade de pessoas brancas e negras que negro é pior, que negro vale menos. Tanto que, o que acontece, né? O Daniel, não sei se já ouviu isso, mas a gente ouve até de pessoas negras dizendo: é importante branquear a raça, porque se criou dentro da mentalidade do próprio negro que ele é inferior e que o branco é superior. E é isso que o movimento negro tem como objetivo, né? Algumas pessoas acham que o movimento negro tem como objetivo educar brancos. Não, a gente quer educar o nosso povo, porque o nosso povo foi durante séculos e séculos minorizado, né? Subjugado. Então a gente precisa retomar o poder que é nosso sobre os nossos corpos, sobre a nossa ancestralidade e nos enxergar enquanto pessoas que merecem dignidade, porque a opressão durante séculos foi tão grande que muitas pessoas negras acham que realmente são inferiores, que realmente negro vale menos, que preto realmente, se não fizer merda na entrada, na saída é certa. Porque isso foi reproduzido
por todo um sistema cultural, social durante séculos. Então, a gente tem por objetivo transformar essa ideia, e algumas pessoas vão chamar essas pessoas de subopressores. Eu não sei se a Angela Davis, que criou esse conceito, me falha a memória, eu sei que a Joyce Bert falou muito sobre isso, que é aquela pessoa que é negra, que é oprimida, ela se torna um subopressor porque ela vai refletir essa cultura da branquitude racializada, colocando as pessoas negras como inferiores. Pessoal, assim, eu tô assim, para variar, eu tô com a cabeça assim, fervilhando. Por mim, a gente ficava assim umas 4 horas aqui. Bom, eu acho que a gente pode encaminhar para o final. Você tem alguma coisa complementar, Iso, só para encerrar? Não, eu tô igual você, eu tô aqui tendo orgasmos intelectuais aqui e reflexões absurdas sobre tudo que eu já fiz na minha vida e que eu fiz reproduzindo tudo isso que eu aprendi e que agora é um trabalho, né, grandioso para ir reconstruindo a percepção da vida, do mundo, das pessoas. E eu tô aqui assim, ó, Daniel e Marcélia me deixaram aqui, uau! Uau! Bom, então, rapidinho para fechar, 2 minutinhos. Marcélia, divulga o seu trabalho, divulga o seu perfil das redes sociais para quem quiser seguir, né? Faz o seu jabá aí. Bom, assim, eu não sou uma Instagrammer, né? Então, assim, se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. O código de ética não me permite fazer propagandas jurídicas, mas, enfim, sou advogado de fora, se estiver precisando de alguma coisa. Quero agradecer, né, a oportunidade, eu acho que é isso, né? Vocês, enquanto homens brancos, trazendo isso para o canal de vocês é muito importante, porque vocês se aliam realmente na luta antirracista, e é o que a gente quer, né? A gente quer que pessoas negras e pessoas brancas estejam juntos nessa luta para a gente realmente construir aí um futuro diferente do nosso passado. E precisando, é só chamar, que eu estou sempre à disposição para vocês. Parabéns pelo trabalho e até mais. E prazer em te conhecer também, Daniel. Legal. Manda bala aí, Daniel. Bala não, né? Manda a palavra aí. manda o flow aí, né? Eu também não sou lá no Instagram, né, nem nada, mas as minhas redes, tenho Twitter e Instagram, né, elas são @dedidado, F de faca, Hilário com H, @DF Hilário. E eu também tenho um podcast que eu faço com um advogado de São Paulo, Leandro Souto da Silva. O nosso podcast é o Marretadas Podcast. Tá no Spotify, tá no Apple Podcasts e no Google Podcast. E a gente fala um pouquinho de direito, de política e outras coisas em geral, casos que a gente tem e tudo. E escutem, né? Se for de interesse de vocês, por favor, escutem o nosso podcast, que ele é bem legalzinho. E vai ter episódio novo saindo hoje ou amanhã. A gente grava em live toda terça-feira, às 8 da noite, no canal chamado Mero de Sabor, no YouTube. E, bem, eu também não posso fazer propaganda do meu trabalho, mas se alguém precisar de alguma coisa em direito público, por favor, não hesite em perguntar, que eu estou à disposição. E foi um prazer conversar com vocês. Poderíamos conversar por várias horas, sim. Poderíamos esticar essa conversa por dias. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Meus parabéns pelo perfil, pelo canal. E é muito importante, porque nessas questões de lutas de minorias, quando a gente não faz parte dessas minorias, é importante a gente amplificar as vozes. Trazer essas vozes para falarem junto com a gente. A gente não toma protagonismo, mas a gente pega essas vozes e leva com um público maior, que é sempre importante. Então, meu muito obrigado a vocês e um prazer, Marcelo, de conhecer. Legal, valeu, gente.